Em pronunciamento ao Senado, o senador Eduardo Girão comentou as notícias de que a Polícia Federal solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar o ministro Dias Toffoli. Girão apontou a importância de que a Polícia Federal tenha autonomia e independência e afirmou esperar que o STF possa fazer seu trabalho sem corporativismo. Girão apontou: vai ser a redenção do povo brasileiro quando a gente abrir essa caixa preta. O senador afirmou que o grande problema do Brasil hoje é o foro privilegiado, que permite que se mantenha uma curva infinita em que senadores protegem ministros do STF e os ministros protegem esses senadores. Girão disse: é uma omissão nossa, covarde, do Senado Federal, que simplesmente não quer olhar para isso há muito tempo. O senador apontou que investigações conduzidas corretamente até fortaleceriam o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal. Assista. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, uma notícia nos surpreendeu a todos. Essa semana onde tudo que está obscuro, tudo que está oculto está vindo à tona e precisa vir, porque as estruturas estão podres no nosso país e a população precisa saber de toda a verdade, não uma parte da verdade, como estão querendo colocar, inclusive, na CPI, que eu faço parte como membro titular CPI da pandemia, né? Mas eu quero falar hoje com vocês sobre exatamente essa notícia reveladora, essa notícia que nos traz esperança e que mostra a importância da autonomia, da independência da Polícia Federal, que, aliás, eu tenho uma PEC para fortalecer mais ainda essa autonomia, que o diretor-geral ele seja algo que tenha mandato, independente de entra presidente, sai presidente, que ele tenha mandato dentro da instituição, né? A Polícia Federal identificou e já pediu, né, a abertura de inquérito para o STF de uma suposta propina de 4 milhões de reais para o ministro Toffoli, né? Então, para favorecer prefeitos lá em decisões dele mesmo, né, no TSE. Então, inclusive esses prefeitos, pelas informações que nós tivemos, já saiu na mídia, tiveram realmente ações beneficiadas lá no TSE. Então a Polícia Federal pede que o STF abra um inquérito sobre isso, né? Se o STF vai fazer, como é que vai ser internamente, isso a gente não sabe. O que a gente fica feliz é que está existindo uma ação de uma instituição muito acreditada pelo povo brasileiro, que é a Polícia Federal, e que ela vá fundo, que ela continue fazendo o seu trabalho e que o STF possa também fazer o seu trabalho sem corporativismo. É isso que a gente espera, né? Não é à toa que eu vejo que hoje, no meu modo de entender e respeito quem pensa diferente, o grande problema do país hoje, né, eu acho que vai ser a redenção do povo brasileiro, quando a gente abrir essa caixa preta que existe em alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma omissão nossa, covarde, do Senado Federal, que simplesmente não quer olhar para isso há muito tempo. Entra presidente do Senado, sai presidente do Senado, vários pedidos de impeachment engavetados, a CPI da Lava Toga, e eu quero deixar muito claro que assinei todos os requerimentos para isso, porque acredito que isso vai até fortalecer o Judiciário, vai fortalecer o Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição importante para a democracia. Mas tem alguns indícios de muito tempo já que simplesmente não são avaliados. Então é aquele símbolo do infinito que eu já falei algumas vezes, né? É um poder protegendo o outro por causa do famigerado foro privilegiado, né? Essa é a blindagem, você precisa entender isso, a blindagem da corrupção no Brasil, da impunidade na nossa nação, é o foro privilegiado que o Senado já fez a parte dele, né? Já fez a parte dele há mais de 800 dias, já acabou numa votação unânime aqui no Senado Federal e está na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados. Você tem um papel importante nisso.
cobre o seu representante, o seu parlamentar, o seu deputado federal, para que vote isso, pressione o presidente da Câmara para votar isso, porque aí é a blindagem. Sabe aquele mecanismo que trava tudo no engrenagem? É lá, né? E aí a justiça jamais vai ser para todos enquanto a gente tiver essa blindagem lá de um poder protegendo o outro. Só para entender por que um poder protege o outro. Quem é que investiga os ministros do Supremo? Quem é que tem esse poder constitucional, nessa prerrogativa, essa competência? São os senadores. Só que muitos parlamentares têm problemas na justiça, né? Então, quem é que julga esses parlamentares por causa do foro privilegiado? São os ministros do Supremo, é o STF. Então não sai, entendeu? É óbvio, é lógico. E a gente precisa realmente dar esse passo civilizatório importante para que a justiça volte a ser acreditada, né? Um grande abraço para todos vocês, muita luz, muita paz, e vamos continuar, porque esse país é maravilhoso e precisa de um desfecho cada vez melhor, e é isso, com o apoio seu, que a gente vai conseguir, com a graça de Deus. Um abraço, muita luz. Eu queria falar sobre a abertura inédita de uma investigação por parte da Polícia Federal. A notícia está hoje em todos os jornais brasileiros. Pela primeira vez na história, a Polícia Federal encaminha um pedido de investigação de suposto recebimento de pagamento ilícito no valor de 4 milhões de reais por parte do então ministro do Superior Tribunal Eleitoral, Dias Toffoli, entre os anos de 2014 e 2015. Seria um presente ilícito para favorecer 2 prefeitos que estavam sendo processados na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro e havendo recurso para o STE. Esta acusação, senhor presidente, não chega a surpreender, diante da larga coleção de eventos irregulares relacionados à conduta de alguns ministros da chamada Suprema Corte de Justiça do Brasil, da antes respeitada Suprema Corte. Denúncias e mais denúncias, pedidos de impeachment, a população brasileira, a sociedade brasileira tem acompanhado. Só que esses pedidos de impeachment, bem como CPI da toga, nada disso tem sido viável, por dificuldades de assinaturas ou principalmente por falta de pauta junto à mesa do Senado, que aliás nos 2 últimos anos não funcionou, como se sabe muito bem, numa enorme irregularidade no tempo do ex-presidente de lamentável gestão à frente do Senado Federal. Espera-se, presidente Rodrigo Pacheco, que o Supremo autorize a Polícia Federal a investigar o ministro Toffoli, justamente aquele que deu o voto de Minerva em novembro de 2019, quando da votação da prisão em segunda instância. O score, como se recorda, estava em 5-5, Toffoli foi contra a prisão após condenação em segunda instância. E com isso, para arrematar, senhor presidente, mais cresce de importância a PEC 35/2015, onde proponho com insistência que nós precisamos mudar a sistemática de indicação dos ministros do Supremo, que estejam lá juristas de notório saber jurídico, pessoas de vida ilibada, transparente, para que não ocorram os fatos que têm acontecido ultimamente, como agora, a tal ponto que ineditamente um ministro do Supremo, Dias Toffoli, deverá, com permissão do Supremo, deverá ser investigado pela Polícia Federal do Brasil. Esperamos que não negue essa expectativa o plenário do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, presidente. Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário.
Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos, indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim, e muitos, mas somente para o Executivo e Legislativo. Mas não existem freios para o Judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao Poder Judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo. Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram: senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Harold de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.